estudou na escola o abolicionismo, etc., a gente estudou a partir das leis que vinham do parlamento, né? A lei do ventre livre, a lei do sexagenário, é o etapismo que a gente aprende, todo mundo aprende isso na escola. Como o projeto de abolição foi um projeto que foi gradual e teve primeiro a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário, ou seja, a gente aprende o processo de abolição e o processo de emancipação por meio da superestrutura política da classe dominante, ou seja, foram as dádivas da classe dominante para a população negra, e foi nos ocultado e foi nos negado conhecer a história verdadeira da emancipação negra neste país. Que ocorria nas lutas das senzalas, que ocorria na espionagem das mulheres negras, que ocorria, nos clubes negros que iam lá e resgatavam a população negra, a força mesmo das senzalas e do ex-escravizado, que é representado nos quilombos, que é representado em vários negros e negras absolutamente radicais que propunham reforma agrária, que propunham indenização e políticas reparatórias. E é nesse sentido, para encerrar a minha fala, né? Nesse sentido que a gente diz que não só o 13 de maio não nos representa, como é absolutamente necessário, então, que a gente resgate e reconstrua a nossa história de emancipação, mas que a gente entenda que essa reconstrução da história de luta nossa não é uma reconstrução que parte do zero. Muito pelo contrário. É uma reconstrução que tem materialidade. E a gente tem que achar a gente, por exemplo, tem falado muito de Maria Firmina hoje, aqui no Maranhão, no Piauí também se fala muito de Maria Firmina, né? Inclusive tem grandes pesquisadoras do Piauí de Maria Firmina. Mas Maria Firmina até outro dia era uma absoluta desconhecida. Inclusive o busto dela que estava na Praça do Panteão, ou que está, a modelo era uma modelo alemã, que foi referência para fazer aquele busto, era uma mulher alemã. Sabe? Então, assim, a gente agora que está resgatando a obra de Maria Firmina, a gente foi uma das abolicionistas desse país. Sabe? Então a gente precisa não só resgatar como história, resgatar essa história, como a gente precisa identificar que cada vez mais, e aí é uma coisa, porque eu conto essa história e dou esses dados, e digo, poxa, e a gente olha para o governo, para esse desgoverno desse genocida que está no poder, e a gente diz assim, pô, a coisa está, né? A gente olha a luz lá do fim do túnel, a coisa assim, a gente às vezes, né, entra num certo pessimismo com relação às nossas relações e as nossas condições, porque a gente diz que isso é um projeto e não um projeto de agora, esse projeto de extermínio e esse projeto que envolve racismo, misoginia, LGBTfobia e por aí afora, né, desse país. Mas é um projeto que sempre teve resistência. Sempre, em todas as épocas históricas de nosso país, há resistência. E hoje a gente pode identificar também vários focos de resistência, que são esses focos que a gente também tem que valorizar, também tem que colocar em evidência. Agora, por exemplo, tem mostrado, o das estatísticas tem mostrado que tem crescido em mais de 30% as denúncias de racismo nesse país. Olha, pessoal, significa que o racismo só começou, as pessoas dizem assim, pô, mas está tendo muito caso de racismo. Significa que nunca teve esses casos de racismo? Não, sempre teve esses casos de racismo. Pessoal, quem convive com qualquer mulher negra, com qualquer homem negro, mas principalmente com as mulheres negras, sabe o que é para uma mulher negra sair de casa todos os dias? Só não tem mulher negra nenhuma neste país que não saia de manhã de sua casa e que não volte à noite com caso de racismo. Não existe. Não existe. Eu dei uma formação sociopolítica sábado passado lá no Centro de Cultura Negra para jovens do Coroadinho sobre racismo estrutural e sobre necropolítica, né? Que é o que necropolítica é esse conceito criado pelo filósofo camaronês Attila Mbembe, que fala dessa política do Estado de decidir quem deve morrer e quem pode viver. Então nós temos esse atual governo, esse governo Bolsonaro,
esse atual desgoverno, ele tem uma política, ele tem o que nós chamamos de necropolítica. Ele com seu braço armado, com seu Estado, ele tem uma política de decidir quem deve morrer e quem pode viver. Isso é evidente no nosso país hoje, né? Então, a gente discutindo isso que nós chamamos de necropolítica, ou seja, uma política deliberada do estado de morte, uma política deliberada do estado de violência. Eu estava conversando isso só com jovens do ensino médio. Não teve nenhum, tinham 20 e poucos jovens, não teve nenhum. A gente começou a contar e eu abri para eles, todos eles, um a um, das meninas aos meninos, foram contando casos de racismo que eles sofreram. Um a um. E não é caso de racismo que eles sofreram quando eles são jovens de 14 anos, 13 anos, não é que jovens, eles contaram casos de racismo que eles sofreram quando eles tinham 7 anos, quando eles tinham 8 anos, quando eles tinham 9 anos, quando foi semana atrasada. Eles estavam dizendo, professor, semana passada, essa semana na minha escola, não sei o que, todos, absolutamente todos. Eu estava lá com um mediador, que é um músico que inclusive é de um grupo de chorinho, o cara toca clarineta, toca não sei o que. Eu já vou encerrar aqui. Toca clarineta, ele estava dizendo que ele estava num concerto ele é bem negro, né? E pegou um Uber. E quando ele estava chegando em casa, ele foi parado pela polícia. Ele foi absolutamente sofreu violência de todo tipo. E semana atrasada. Ele contou isso para os meninos lá. E os meninos simplesmente não se assustaram, porque eles vivem isso todo dia. Então, ou seja, esses processos de violência, de racismo, a gente sofre o tempo todo. Mas, mais do que nunca, nós temos tendo processos de auto-identificação, de autoafirmação, de resistência, como nunca a gente tinha visto nesse país. Sabe? E isso tem demonstrado nas estatísticas também, mais de 30% de aumento das denúncias, as pessoas têm denunciado. Quem viu o caso que aconteceu, por exemplo, no metrô de São Paulo, semana retrasada, quando uma mulher que inclusive trabalha na Baixada da Lituânia insinuou que o cabelo de uma mulher negra iria causar doença para ela. A população simplesmente não deixou que ela saísse do metrô, não deixou, cercou ela até a polícia chegar e ela saiu sobre vaias e sob gritos de racistas não passarão. Pessoal, ali não era um movimento organizado, não, aquilo ali era a população do metrô fazendo isso. Isso é uma prova de que a gente pode transformar esse país. Isso é uma prova de que a população deste país está farta com essa política genocida e que a gente pode sim contar e conscientizar e educar essa população de que a gente pode sim transformar esse país. E essa